Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Desde já peço que você se inscreva no nosso canal e dê o seu like, certo? Na aula de hoje vamos falar sobre figuras de linguagem, certo? Um assunto bastante extenso, não estou abordando todas as figuras, mas as principais, aquelas que mais são usadas tanto na poesia quanto nas músicas, certo? E também, né, nossa pretensão após essa aula é trazer algumas músicas para tornar mais prático todo esse conhecimento, né? Algumas canções para que nós façamos o estudo de algumas figuras de linguagem. Não vamos trazer tantas, mas fica assim como uma ilustração, certo? Então vamos lá. Figuras de linguagem. Muito se fala sobre figuras, formas figuradas, formas metafóricas, né? São palavras, né, ou expressões que vão assumir novos significados. E aí a gente já começa a fazer a distinção primeiro, antes de falarmos sobre figura de linguagem, entendermos sobre o sentido conotativo e o sentido denotativo da palavra ou das expressões. O sentido denotativo é aquele significado preciso, único, né? que nós chamamos em linguagem de significado genuíno, semiologicamente falando, certo? Já a linguagem ou palavra conotativa são os sinônimos, certo? As palavras que assumem outras situações, outras circunstâncias, outras realidades, né? Outros significados, certo? Em semiótica, nós falamos que é o signo que perde o seu sentido original para assumir outra significação, certo? Então, em via de tese, as palavras denotativas é o sentido genuíno, já as palavras conotativas são aquelas que assumem vários sinônimos a partir do sentido denotativo original. Joia? Então vamos lá ao conceito de figuras de linguagem. São recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação. E aí, pessoal, já abro um parêntese, né? Num texto em que você está focado na objetividade, sobretudo para concurso, este tipo de figura de linguagem não é recomendável, certo? Se for num texto livre, em que você vai fazer uma análise, uma dissertação, não tem problema necessariamente, contanto que, desde que não se faça excesso, porque essa liberdade maior se dá nos textos poéticos, na literatura. No texto argumentativo você traz de forma pontual, certo? De forma bem específica e não exceder no uso de figuras de linguagem para textos dissertativos, já para concurso público de forma alguma. Joia? Então são esses recursos estilísticos que dão beleza, né, a partir das palavras, das comparações, das semióticas que as palavras vão assumindo a partir do desejo, né, da observação de quem escreve. Primeira curiosidade é interessante sobre essa questão do conceito dessa figura, né? E aí, dependendo da sua função, elas são classificadas em várias figuras de palavras ou semânticas. Aí, semântica é o significado, certo? Na gramática, nós já falamos sobre isso, a gramática está a gramática normativa, certo? Existe a gramática descritiva, né, cronológica, mas na gramática normativa, ela está dividida em 4 partes, né? Ortografia, morfologia, sintaxe, estilística, certo? E aí entra justamente a semântica. Então, essas figuras estão associadas ao significado das palavras. Exemplos: as metáforas, comparações, metonímias, catacrese, sinestesia e perífrase. Daqui a pouco vamos falar sobre cada uma e exemplificar, evidentemente, né? A outra classificação das figuras de linguagem são as chamadas de pensamento. Trabalham com a combinação de ideias e pensamentos, certo? Exemplos: a hipérbole, eufemismo, litote, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. E por fim, nós temos as figuras de sintaxe ou construção. Interferem na estrutura gramatical da frase. Isto é, pessoal, a sintaxe ela vai fazer uma análise interpretativa da relação em que uma palavra tem com a outra, a anterior, a posterior.
Então, todas as palavras que estão ali inseridas numa frase, ela tem uma conexão, não somente gramatical, sintática, como também figurativa, certo? E aí os exemplos são elipse, zeugma, hipérbato, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo, silepse e anáfora. E aí você tem também essa aqui, pessoal, que muitos gramáticos eu coloquei assim por fim, fora da classificação geral, porque muitos gramáticos têm uma certa dúvida, né? Alguns chamam de vícios de linguagem, certo? É a ideia da figuras de som e harmonia. Estão associadas à sonoridade das palavras, como é o caso da aliteração, paranomásia, assonância e onomatopeia. Vejamos cada uma, né, de forma específica e com os seus exemplos, certo? As figuras de palavras. A gente já viu que está ligado à questão semântica, o significado, né? O primeiro delas é a metáfora, que representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase, né? Então, aquela ideia ela vai ficar oculto, né? Está evidente na interpretação, mas não no texto escrito ou no texto falado. Joia? Aí você tem, ó, a vida é uma nuvem que voa. Qual é o termo aqui que está oculto? A vida é como uma nuvem. Veja, o como aqui está oculto, né, certo? Escondido, subentendido entre o verbo ser e o artigo uma. Joia? Então, essa comparação é muito utilizada não somente na literatura, nos textos religiosos, por demais comparado, quando Jesus compara o reino dos céus a, ao semeador, à semente, ao administrador. É feito várias comparações, né, na Sagrada Escritura, comparado ao grão de mostarda, né, e outras tantas que na Sagrada Escritura, como também, veja, na filosofia é feito muito comparação, justamente porque para se entender um objeto é necessário você comparar ao seu, vamos colocar, o objeto antagônico, aquele que se opõe. Então você apresenta características de um e apresenta características do outro e aí faz uma comparação de similaridade e de distinção. Joia? Então, toda vez em via de regra, toda vez que o elemento como, tal como, tanto como, não estiver presente literalmente na frase, eu tenho aí a metáfora. Já é que muitas vezes o pessoal chama tudo que é metáfora, tudo que é metáfora. Falou em figura de linguagem, falamos que é metáfora. E não é verdade. Metáfora é um tipo, né, de figura de linguagens. Joia? E aí temos a comparação explícita, né? Neste caso, são conectivos de comparação, né? Alguns gramáticos, pessoal, chama a comparação, aliás, a metáfora de um tipo de comparação. Seria uma subdivisão da comparação. A figura, por excelência, seria comparação e a metáfora seria uma subdivisão da comparação. Em que sentido? Na comparação, o elemento comparativo, tal qual, assim, como, está explícito na frase. Já a comparação metáfora, ela está implícita, oculta na frase. Joia? Então fica aí essa distinção que é super fácil, né? E aí você tem aí a frase, seus olhos são como jabuticabas, né? Você poderia dizer, seus olhos são jabuticabas. Se não colocasse, seria metáfora. Como está explícito na frase, escrito na frase, é a comparação, certo? Então veja só essa explicação também. Então a metáfora é um tipo de comparação. Na verdade, é uma parte dentro da comparação que é a figura de linguagem por excelência. Joia? Você tem aí a metonímia, que é a transposição, que é outra figura de palavra, certo? É a transposição de significados, considerando parte pelo todo, autor pela obra, conteúdo, né, pelo objeto em si, certo? Pela ideia. Veja só, neste exemplo que está bem explícito, costumava ler Shakespeare. Você não lia Shakespeare, você lia a obra
de Shakespeare, William Shakespeare, está falando aí, né? Autor de Hamlet, Romeu e Julieta e tantas obras consagradas. Então veja, esse aí seria do conteúdo, né? Do autor, aliás, pela obra, né? Você substitui o autor ao invés de falar obra. Isso é um costume que se perpetuou bastante e hoje não tanto, né? Normalmente as pessoas tendem a dizer logo o nome da obra e em seguida o nome do autor, certo? Catacrese, né? Outra figura de palavra que representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Embarcou há pouco no avião. Veja, como não tem uma palavra, porque embarcou é no sentido de estar de barco, certo? Você está no barco, embarcou, né? Entrou, saiu de onde estava, ficou no barco. Como você não tem uma palavra específica para dizer que entrou no avião, se utiliza embarcou. Na verdade, seria melhor até utilizar logo o verbo entrar, né? Entrou há pouco no avião. Mas a linguagem, a palavra mais utilizada quando se está prestes a entrar no avião é embarcou. Embarquei há pouco, vou embarcar, né? Mas a ideia de barco é justamente estar dentro do barco, navio, que é aquático, avião é aéreo. Veja, um exemplo bem mais contundente, pessoal, é asa da xícara, pé da mesa, porque você não tem um nome específico para aquela parte, né? Onde suporta aquela madeira da mesa, onde suporta o apoio da cadeira. Então você chama pé disso, pé daquilo, pé de alho. Então são exemplos mais contundentes para você entender o que é a catecrese. Então, falta de uma palavra específica, utiliza-se um nome impróprio de outra realidade, né? E aí é uma curiosidade. Não existe nenhum idioma capaz de ter todas as palavras para cada situação e para cada objeto. Isso é fato, certo? Por não existir, aí vem a figura de linguagem, certo? Nesse caso, é impossível você evitar a figura de linguagem nesse sentido, certo? Mas, se for num texto formal, você precisa explicar, como eu falei, né? E é de forma bem pontual para você exemplificar, ilustrar uma ideia que você está defendendo, fazendo uma apologia. Joia? Outra figura de palavra é a sinestesia. Acontece pela associação de sensações por órgãos e sentidos diferentes, né? Você atribui, em outras palavras, as sensibilidades, né, os órgãos e sentidos humanos a objetos inanimados, ou às vezes a objetos animados, mas não seres humanos, certo? Por exemplo, com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. Ora, a sensação dos olhos frios não é pelos olhos, porque o olho, a sensação é de ver, de enxergar. Quem define olhos frios é o tato, né? Você toca e aí você percebe a temperatura quente ou frio. Mas dizer que com aqueles olhos frios você consegue deduzir só falando se é frio ou não, é impossível. Porque a função dos olhos não é o toque, certo? É a visão, é do enxergar. Quem define a temperatura é justamente o tato. Como, por exemplo, quem define o gosto é o paladar, órgão do sentido, joia? Um exemplo também bem claro, pessoal, para cristalizar essa informação, é quando você diz assim, e a parede daquela casa ouvia todos aqueles que falavam. É uma figura de linguagem para dizer as pessoas que moravam lá naquela casa, de forma escondida, estavam lá escutando tudo que foi falado. Ou alguém, certo? Então essa é a ideia, tanto para seres inanimados, como o caso da parede, como seres animados, como é o caso dos olhos que têm a ação de vida. Por exemplo, poderemos dizer assim, né? E os animais falavam. Isso é uma sinestesia, né? Joia? Perífrase ou antonomásia. Existem essas duas nomenclaturas, são sinônimas, certo?
é a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique, certo? Essa ideia de substituição, pessoal, perífrase ou antonomásia, você atribui justamente a ideia de você colocar algo por não ser possível existir para aquele ser, para aquele objeto. Vejamos o exemplo para vocês perceberem melhor isso que eu falei. O rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros, certo? O rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Veja, há uma substituição aí de palavra por outra que a identifique. Veja, o rugido do rei, né? Ele, em geral, segundo os estudiosos, ele tem uma certa distância. Quando você coloca a distância de 8 quilômetros, você quer fazer uma distinção entre o volume de voz de um animal, né, em relação ao animal homem. Joia? Então, essa substituição que ele quer dizer aí. O rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros, certo? Essa perífrase, essa antonomásia substitui, né, um termo por outro, certo? O rugido, porque você poderia estar falando aí o rusnido, né, o gritar, né, o chamar, né, do rei das selvas, certo? Às vezes eu vou colocando até sinônimos para que vocês fiquem na cabeça de vocês de forma mais clara, penso eu, né? Vamos agora às figuras de pensamento, que está ligada às ideias, certo? E a primeira é a hipérbole, que corresponde ao exagero intencional. Veja, aí é importante, né? Essa intenção, né, do autor que elaborou tal pensamento, tal frase, de exagerar. Quase morri de estudar. Ora, ninguém morre de estudar. É uma forma exagerada para dizer o quê? Que a pessoa estudou demais, estudou quase que fora do normal, certo? Intensificou o tempo de estudo. Normalmente, vamos pensar assim, uma pessoa que só estuda 1 hora por dia, estudou 3 horas, 4 horas, 5 horas. É a ideia aí da figura, né, de linguagem, hipérbole. Eufemismo, também muito utilizado no dia a dia, né? É utilizado para suavizar o discurso. Na verdade, é um discurso educado, a meu ver, né? É quando você, para não ferir ou não tentar, vamos colocar assim, macular a imagem de alguém, manchar a imagem de alguém, você ameniza a realidade, passa a ser uma forma mais suavizada, educada, certo? Exemplo, entregou a alma a Deus. Normalmente, para não dizer que a pessoa morreu, né, diz que entregou a alma a Deus, partiu desta para melhor, certo? São formas suavizantes, né? Por exemplo, a, hoje não se utiliza tanto por uma questão até do racismo, mas antigamente eu escutava muito, né? Para não chamar a pessoa negro tizil, negra, né? Chama, se é uma pessoa morena, uma pessoa bem escurinha, né? Isso é o eufemismo. Uma pessoa que tem, por exemplo, muito acima do peso, uma pessoa que tem obesidade fora realmente da normalidade. O que é que acontece? Você tenta dizer que a pessoa é fofinha, que a pessoa é cheinha. Isso é uma forma de suavizar, que às vezes deixa de ser educado para ser deselegante, porque há certos comentários que não se faz, porque é óbvio, né? Aquilo que se vê não precisa nem às vezes falar, até para não constranger. Então, algumas situações o eufemismo ele é delicado, é uma forma gentil, mas às vezes em algumas situações ele é indelicado, né? Lillotte, outra figura de pensamento, representa uma forma de suavizar uma ideia. Veja, mas não é no sentido do eufemismo. Veja o exemplo para vocês perceberem melhor. Não é que sejam más companhias, disse o filho à mãe. A ideia de suavizar é que você está com alguém, né, que a sociedade ou sua família vê como uma pessoa negativa, mas você tentou redirecionar as características. Ora,
Ela tem essa de maldade, mas também tem algo de bom. É diferente do eufemismo, que o eufemismo você detecta logo o fato e simplesmente você ameniza. No caso da Lilotte, não, você suaviza para evitar um atrito, um conflito, certo? A ironia. A ironia é a mais utilizada hoje, infelizmente, né? É a representação do contrário daquilo que se afirma. Eu digo infelizmente, pessoal, porque a ironia, a meu ver, isso é um julgamento pessoal, é você não ser direto com a pessoa, não buscar a verdade mesmo que doa. Então, buscar essa sinceridade é importante. Mas é utilizado muita ironia, né? Essa representação do contrário que se afirma, às vezes com o sentido de humilhar, de ironizar, de provocar constrangimento. É tão inteligente que não acerta nada. Veja, imagina um aluno que está sempre expondo suas ideias na do aluno, quando faz a prova, não conseguiu tirar bons resultados. E a pessoa fala essa frase. É constrangedor, né? Personificação ou prosopopeia. Porque é só um parêntese antes de pegarmos aí em personificação. A ideia de estudar não significa que vai ter bom resultado. Estudar é um esforço, mas aquele esforço não está ligado somente à memorização. Eu sempre falo que o conhecimento ele se baseia em memorização e entendimento. Se só tem entendimento, mas não tem conhecimento, aquele entendimento não vai lhe servir porque você não vai ter como interpretar. Mas se você tem só memorização e não sabe como aplicar, significa que é uma deficiência. Então você precisa ter os dois. O conhecimento para saber aplicar determinado conhecimento. Como eu falei para vocês, por exemplo, as regras de português, né? A maioria delas, elas se aplicam a diversas situações e você precisa ter o entendimento da informação que você já memorizou para saber se aquela regra se aplica àquela situação ou não. Joia? Personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidade e sentimentos humanos aos seres irracionais, certo? Essa atribuição. O jardim olhava as crianças sem dizer nada, certo? A priori você pode achar que é uma ideia louca e lógica, certo? Você dizer, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Mas veja, estamos na literatura. Na literatura, o subjetivo, a ficção, passa a ser possível. Na subjetividade, na literatura, certo? O impossível passa a ser possível. Um homem, o caso aí dos filmes de herói, né, é o exemplo clássico, né, para dizermos assim. Mas a personificação se dá justamente com seres, como se diz, não humanos, atribui ações humanas ou, como colocaria assim, é, idoneidades humanas a seres que não são humanos, como é o caso do jardim. O jardim ele não tem olho, né? O órgão do olho especificamente. Mas a ideia aí é de que o jardim olhava as crianças. O jardim protegia, né? Passava a ser um espaço de lazer para as crianças, certo? Antítese, o próprio nome já diz, né, pessoal? É o uso de termos que têm sentidos opostos. Toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Certo? Então veja aí a antítese, o oposto entre guerra e paz. Paradoxo, muita gente utiliza essa palavra sendo antítese como paradoxo. Então veja, o paradoxo é um tipo de antítese, mas só que foge ao lógico, foge o sentido real da coisa. É uma oposição ilógica, vamos colocar assim, certo? Que foge do racional. Exemplo, estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Primeiro, veja a oposição primeiro entre amor, certo? Amor e bondade, certo? Depois, você vê aí o excesso, e lógico dizer que o amor é cego, certo? Estou cego de amor e vejo... Aliás, deixa aqui retomar aqui.
A oposição aqui está entre a palavra cego e ver, certo? Cegar e ver, certo? Então, cego e ver são opositores. Mas você dizer que é cego de amor, isso é ilógico. Porque o amor, ele é, segundo a filosofia, algo de muito mais razão do que sentimento. Quem é sentimento na filosofia é paixão. Tá aí um conhecimento para vocês. A paixão, ela envolve muito mais sentimento do que a razão. A razão o amor é decisão, é algo que você escolhe. Na paixão é o sentimento, é o seu coração, poeticamente falando, né? Que permite, né? São os seus neurônios que se alteram por algo, por alguma pessoa. Veja, então colocar cegueira no amor, isso é um paradoxo. Porque o amor tem clareza, ele não tem cegueira. O amor, como eu falei, ele está muito pesado pela capacidade de raciocinar. Eu decido amar, eu decido servir. Joia? Então, é um tipo de antítese, só que ilógico. Justamente mostrando para você que não existe lógica em dizer que o amor é cego. Certo? A antítese aí na frase está entre o verbo cegar e ver, certo? Cegar e ver são opostos, só que houve um oposto excessivo e lógico, dizer que o amor é cego. Embora que se diz aí nas músicas, na poesia, certo? Mas eu estou falando do ponto de vista filosófico. É um paradoxo, porque como eu falei para vocês, dentro da filosofia e do conhecimento, o amor é decisão, não é uma coisa sentimental. Você decide estar com a pessoa. Tanto é que nos relacionamentos, um exemplo bem básico sobre o amor é justamente isso. Passa, né, um período da paixão, que é aquele fogo, aquele sentimento exorbitante, né, mas aquele queimor, né, ele tem um momento de passar. E o que é que fica? A decisão de estar com o outro. De ver o outro não somente naquilo que ela tem de qualidade, como nos defeitos. E mesmo assim decidir estar com ela, decidir amá-la. Joia? Gradação é a apresentação de ideias que progridem de forma crescente. É o clímax, né? Há um crescimento até chegar no seu clímax ou decrescente anticlímax. Ou seja, no clímax é aquela palavra mais importante que vai estar no final. No anticlímax, a palavra mais importante que vai estar no início e vai, aos poucos, gradativamente crescendo ou decrescendo. E aí você tem a frase, inicialmente calma, depois apenas controlada, até o ponto de total nervosismo. Veja, isso aqui é o clímax, certo? Esse exemplo aqui. O nervosismo, que é aquela expressão, né, do estado da pessoa em maior nível, em maior patamar, certo? Apóstrofe. A apóstrofe é a interpretação, muita gente fala o, né? É uma palavra feminina. A apóstrofe é a interpelação, pergunta, certo? Feita com ênfase. Ó céus, é preciso chover mais? Aquela pergunta. Nesse caso, pessoal, na literatura ainda se colocava justamente um ponto de exclamação, para dar a ênfase da pergunta, mas ao mesmo tempo da expressão do sentimento, certo? Então, fácil de entender, certo? É uma pergunta. Figuras de sintaxe. Tem a elipse, que é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. A elipse é uma omissão, certo? Então, veja aí no exemplo. Tomara que você me entenda, né? Essa omissão da palavra que se identifica de forma fácil, tomara que, né? Você vê que está omitido a conjunção que. Porque é fácil você entender. Tomara você me entenda. Tomara que. Por isso que diz assim, identifica de forma fácil essa omissão. Zeugma é a omissão, seria um tipo de elipse, há uma confusão, viu pessoal, em relação a zeugma e elipse, alguns gramáticos consideram a mesma coisa. Mas como há esse impasse, e é um impasse assim, não da maioria, mas quase que pede igualdade, então nós trouxemos para que vocês vejam também essa pequena, né, sutil diferença, que é a omissão de uma palavra pelo fato dela já ter sido utilizada antes.
né? Fiz a introdução, ele fiz a introdução, ele a conclusão. O que é que está omitido aí? Você vê que o verbo fazer que está oculto nesse caso, certo? Fiz a introdução, ele fez a conclusão, certo? O verbo fazer aqui, embora que você vai, como é que diria? Você vai colocar na pessoa do tempo verbal ideal, na pessoa do discurso, né? Porque ó, eu fiz é primeira pessoa, ele é terceira, então ele fez a conclusão. Então, o verbo aqui foi omitido nessa segunda oração, o verbo fazer. Só que você vai adequá-lo à pessoa do discurso. Aqui é primeira, aqui é terceira pessoa do discurso. Joia? Hipérbato é a alteração da ordem direta da oração. Então, veja, em geral você tem sujeito, predicado, é a ordem direta. Se você inverte, ou se você coloca parte do predicado no início, sujeito no meio e finalizando com o predicado, isso você está modificando a ordem direta. Mudou, independente de como você vai colocar, mas mudou a ordem direta, que é sujeito predicado, você tem um exemplo de hipérbato. São como os anjos os seus alunos. Na verdade, aí a ordem seria: os seus alunos são como uns anjos, certo? Então, o sujeito aqui foi colocado no final da oração e o predicado ficou no início, inverteu, certo? Polissíndeto, né? É o uso repetido de conectivos. As crianças falavam e cantavam e riam felizes. Tem muitas pessoas que falam: aí eu fiz isso, aí eu fiz aquilo. Essa repetição de conectivos, e conectivos nós falamos, pode ser conjunções, preposições, advérbios, certo? Fazendo essa repetição, que às vezes passa a ser até enfadonho, viu, pessoal? Cansativo, torna um texto desinteressante, vai depender muito do contexto, né? Até na poesia mesmo, a meu ver, não é tão interessante, mas é feito por alguns autores, e aí existe essa figura de linguagem, né? A repetição de conectivos. Chegamos a figuras de som, né? Nós temos aí a aliteração, que é a repetição de sons consonantais, né? Então, num poema, sobretudo em forma de estrofes, né? Porque existe o poema em prosa e o poema propriamente dito que é formado em estrofes, certo? Essa repetição da consoante, ela acontece de forma sistemática em palavras diferentes. O exemplo que está aí, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Observe aqui que a aliteração acontece com a repetição da consoante R, certo? R de rato, R de roeu, R de roupa e por aí vai. Então, a literação é muito fácil, certo? Essa sonoridade. Normalmente, esse tipo de poema ou figura de linguagem é utilizado para recitação dramatizada ou musicalizada. Temos aí também como figura de som a paranomásia, que é a repetição das palavras cujos sons são parecidos, certo? Repetição de palavras com sons parecidos, como se fossem palavras homônimas ou parônimas. O cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou a donzela. Então, cavaleiro, cavalheiro. Essa repetição de palavras com sons parecidos, certo? Isso aí é um exemplo de homônimo, certo? Assonância é a repetição de sons vocálicos, né? Aí, diferente da literação, como vocês viram lá no início, que é a repetição das consoantes, na assonância é a repetição de vogais. O que o vago e o incógnito desejam. Veja que a vogal O se repete bastante, certo? Como poderia dizer também da vogal E, mas o O tem uma preponderância maior, né? Olhando aqui, tem 2, 3, 4, 5, 6. O E tem 1, 2,
3, 4, né? Também poderia chamar de assonância, certo? O que o vago e o cógnito desejam de ser o mesmo, de meu ser e de meu ser me deu. Aqui de Fernando Pessoa, é uma frase bastante filosófica, além de poética, né? Vamos até só para traduzir. O que o vago e o incógnito desejam, o incógnito é desejo assim, de uma interrogação, né? O desejo é sempre uma interrogação. De ser eu mesmo, de meu ser me deu. Então, a ideia de que a essência da pessoa está lá, mas é preciso aflorar. Primeiro, descobri-la a partir das perguntas, das indagações, e um dia, quem sabe, quiçá, venha se descobrir. Onomatopeia é a inserção de palavras de um discurso que imitam sons. Não aguento o tic-tac desse relógio. Então, o barulho, por exemplo, você bater na mesa, vai fazer um barulho. Se você transcrever esse barulho, essa transcrição nós chamamos de onomatopeia, certo? Então, transcrição de qualquer som é o processo onomatopeico, certo? Então, pessoal, vamos encerrar o último slide com um resumão de tudo aquilo que nós falamos até agora, certo? Aí fica uma ideia de memorização propriamente dita, né? Memorizar as figuras de linguagem, né? Tanto o conceito quanto a sua classificação. Então, nas figuras de linguagem semântica, que produzem maior expressividade e a comunicação através das palavras, focando na palavra, você tem a metáfora, a comparação, metonímia, catacrese, sinestesia, perífrase ou antonomásia, certo? A figura de pensamento produz maior expressividade e a comunicação através da combinação de ideias e pensamentos, e focando nas ideias e nos pensamentos, que é a hipérbole, eufemismo, litote, ironia, personificação ou prosopopeia, antítese, paradoxo ou oxímoro, né? O paradoxo é chamado também, mas muito pouco utilizado, certo? Por isso que lá no assunto eu nem falei tanto. Eu coloquei aqui só para acréscimo de informação, mas sem focar no detalhe, porque não é tão utilizado nas gramáticas com essa nomenclatura. Gradação ou clímax, né, pode ser crescente, decrescente, apóstrofe. As figuras de sintaxe, que produzem maior expressividade da comunicação através da inversão, repetição ou omissão dos termos, certo? E aí você tem, exemplo, elipse, pleonasmo, zeugma, hiperbatusilepse, polissíndito, assíndito, anacoluto, anáfora. A figura de harmonia, né, ou figura de som, produz maior expressividade a comunicação através da sonoridade, que é a literação, paranomásia, assonância, onomatopeia. Pessoal, aqui não estão todas as figuras de linguagem. Eu vou aprofundar, certo? Para que possa trazer mais especificamente outras figuras interessantes, mas estas são as que são mais utilizadas em concursos, nas gramáticas para o ensino fundamental. As outras é muito abordado muito a propósito de quem faz o curso de letras, propriamente literatura, certo? Então, mas aí eu vou me comprometer a trazer mais aprofundamento sobre outras figuras de linguagem. Joia? Um forte abraço e até a próxima.